Vou fazer uma coxa hoje de casal. A partir desse tecido aqui, ó. Como ele é. Ok? Achei ele bem bonitinho. Vou fazer essa coxa pra mim. E vou usar esse tecido aqui, ó. Esse é o percal, né? E vou usar pra fazer os babadinhos. Vamos ver se vai ficar legal. Aí eu mostro pra vocês como eu tô confeccionando essa coxa, tá bom? Ela vai ser casal, como eu disse antes. Aqui eu tô colocando, ó, eu dobro, eu venho aqui, o pezinho da máquina, ó, mais ou menos 6 centímetros de comprimento. Aí eu venho, porque a gente acostuma tanto a fazer, que depois vai até no olho mesmo, ó, tá vendo? Então, é mais ou menos isso aí. Então, essa medida que eu tô colocando. Aqui eu tô passando a costurinha reta. Você vai fazendo assim, ó. Bem na beiradinha eu tô fazendo. Depois, essa costura aqui, ó, eu não deixo ela assim, não. Essa aqui de cima, ela fica bem escondidinha. Então, ela vai ficar bem bonitinha, porque ela vai ficar escondidinha. Então, aqui também. Vamos embora aqui. Mais ou menos eu faço com 6 centímetros de distância uma da outra. Cada uma com mais ou menos 2 centímetros, 3. Isso vai muito de cada um, como você quer esse babadinho, né? Me lembro que quando eu aprendi a fazer isso aqui, não foi ninguém que me ensinou, não. Foi ninguém que me ensinou, não. Eu simplesmente quis fazer, quis aprender, né? E assim eu fiz. Fui imaginando na época, né? Quando criança ainda. E aí tem coisas que é questão de lógica. Quando você tá começando a mexer com costura, não tem mistério. Você tem que ter curiosidade também em aprender, não é mesmo? Então, é assim que eu faço isso, o babado dela. Eu já tô aqui costurando a minha coxa. Aí, como é que eu vou falar pra vocês? Como eu fiz isso aqui? Como eu tô pregando isso aqui? Então, a medida da cama de casal, da base, né? Ela é 1,38 de largura por 1,88, tá?
Como eu vou usar o babado, eu quero um babado bem maiorzinho para ter um caimento legal, eu usei esse tecido, que é bem maleável, né? Bem fininho, é um tecido fino, não precisa de tecido grosso, bem maleável. E a parte de cima eu coloquei um tecido mais grossinho, tá? Aí você pode usar até de... Enfim, você pode usar o tecido que você quiser. Pode usar até tricoline, né? Isso vai depender de você. Eu quis usar esse tecido aqui, ele é bem grossinho. E aí, eu deixei a base dela com 1,45, 1,43 de largura por 1,91 de comprimento. Por quê? Só porque eu tinha que dar aqueles desconto da costurinha, né? Esse desconto da costurinha, ele tem que ter. Eu optei porque esse tecido aqui, ele desfia um pouco mais. O que que eu fiz? Eu tive um trabalhinho maior, mas como é pra mim, né? Como eu tô fazendo pra mim, então tem que ter um cuidadozinho melhor, né? Aí eu fiz assim, ó, na borda dela todinha, porque eu só tenho o zigue-zague, né? Na borda dela todinha, eu achei melhor eu fazer assim, mesmo que depois eu fosse colocar o babadinho. Então, eu acho melhor fazer dessa forma, porque eu acho que fica mais protegido, tá bom? Mas se você quiser fazer só o zigue-zague, colocar o babado também dá. E eu não acho que fica legal, eu acho que fica feio. Eu acho melhor assim, o acabamento assim é bem mais bonitinho, olha. Nem se compara, né? Eu aprendi dessa forma, né? Quando criança ainda, eu tinha meus 10 anos quando eu aprendi isso, né? E aqui também, o babado eu fiz da mesma forma, ó. Eu preferi fazer um zigue-zague nele todinho, dessa forma, dobrando, tá? Então, poderia só ser chuleado, não sei se fala assim, acho que é chuleado mesmo. Mas eu preferi fazer assim bonitinho, tá? Mesmo que depois essas beiradas do babadinho não vão aparecer, tá bom? Então, a minha base da colcha, que é essa aqui, ela tem 1,42 por 1,92. E o babado, ele tem 44 centímetros de altura. Então, 44 centímetros de altura, tá? E o comprimento depende muito de como você vai fazer essas... como é que a gente fala? Minha mãe chamava de tomazinha, né? Essas tomas aqui, essas preguinhas, né? Eu fiz com mais ou menos 6 centímetros de distância uma da outra, tá bom? Então, gente, a minha colcha, ela ficou assim. Eu abri ela aqui pra vocês verem que eu terminei. Assim. Então, como eu disse pra vocês, ó. Assim, eu fiz o babadinho dela, olha só. Ela ficou 1,92 de comprimento, ok? Então, achei que ela ficou assim, bem... um tamanho bem bom. E olha a largura desse babado. Pra vocês terem noção, eu tenho 22 centímetros de mão. Então, quase... muito mais, quer ver, ó? Eu tenho 22 centímetros de mão. Eu fiz com 44 centímetros esse babadinho. Então, ficou um babado bem grande para dar um caimento legal, olha só. E ele ficou bem bonitinho, olha só o acabamento. Eu gosto sempre de mostrar o acabamento, tá? Vocês falam aí o que vocês acharam desse acabamento. Então, enfim, assim ficou minha colcha. Amei. Diante do que eu quis fazer, eu quis colocar esse percalzinho aqui. Ele é bem fino, tá, gente? Mas é pra dar caimento mesmo, pra não ficar aquela coisa armada. Porque esse tecido aqui, ó, ele fica bem armadinho. Mas aí não tem problema. Que eu acho que é até bonitinho em cima da cama, ele mais armado, pra ficar mais esticado, né? E o babadinho ficou dessa forma. Então, ela ficou muito fofinha. Lindinha, lindinha. Então, às vezes, a gente quer comprar uma colcha cara e a gente sabe fazer e fica ali na dúvida. Será que faço com esse tecido? Será que não faço? Eu não sei o nome desse tecido. Na loja, eu perguntei à menina que tecido era esse. Isso é tecido de banca, tecido de bancão.
Ela falou que o pessoal tava comprando muito pra fazer esse tipo de coisa. Aí eu resolvi comprar, né? Então, comprei e fiz. E tá aí pra vocês a minha colcha de casal que eu determinei em fazer e mostrar pra vocês. Obrigada, me sigam aí, Costurando por Amor. Né? A gente vai continuar postando os vídeos, como eu disse pra vocês num áudiozinho que eu mandei, eu mudei, por isso demorei a postar vídeos, mas estamos na ativa aí, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo, Costurando por Amor. Me sigam aí, tá bom?